Olá, amigos. É com alegria que eu inicio o módulo 11 do nosso curso de Teoria Geral do Estado. Esse é um módulo muito importante. Até agora, nós tratamos de muitos institutos de organização do Estado. Primeiro, na parte conceitual, principiológica, e depois nós estudamos nos dois últimos módulos, nós vimos como esses institutos jurídicos são aplicados em constituições de vários países, né? Então, é importante também na teoria geral do Estado nós compreendermos, num estudo de direito comparado a partir da organização constitucional, como é a aplicação desses institutos. E nos dois últimos módulos do nosso curso, no módulo 11, que nós iniciamos agora, e depois no módulo 12, nós também vamos trabalhar com esses institutos de teoria geral do Estado, agora aplicado a um direito comparado interno, a um direito comparado histórico, a partir da previsão das constituições brasileiras. O módulo 11 é um módulo que vai tratar das diversas constituições anteriores à atual, e o módulo 12 vai exatamente dar uma atenção especial à Constituição de 1988, tá bom? Então, historicamente, aqui o histórico das constituições brasileiras. Nós temos uma Constituição do Império, que foi a Constituição mais duradoura do nosso país, a Constituição de 1824, a Constituição do Império do Brasil. O Império teve dois reinados, né? O primeiro reinado com o Dom Pedro I, o segundo reinado com o Dom Pedro II. Proclamada a República em 1889, nós tivemos então a Constituição de 1891, que é a primeira Constituição republicana. Depois da Revolução de 1930, nós tivemos a Constituição de 1934, que teve uma vida muito curta. Depois a Constituição de 1937, que instituiu o Estado Novo do Vargas. Com o final da Segunda Guerra Mundial, houve então, no processo de redemocratização do Brasil, mais uma Constituição, que foi a Constituição que estava em vigor na época do movimento militar, de 1964. Veio a Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional número 1, de 1969, que é considerada, como ela reescreveu a Constituição de 67, é considerada uma nova Constituição. Nós temos aqui, então, e por fim, a última Constituição, né, que não vai ser objeto do módulo 11, sim do módulo 12, a Constituição de 1988. Essa aqui, então, vai ser guardada para o módulo 12. Nós temos 7 constituições que tiveram em vigor durante a República, e a Constituição do Império, 1824, que ficou em vigor até 1889, aí 65 anos de vigência, a Constituição mais duradoura da nossa história. Algumas duraram muito pouco na República, outros com um período maior. A Constituição de 88 faz aniversário de 30 anos, né? Sob o aspecto de fundamentação, de legitimação popular nas constituições, nós temos aqui que essa Constituição foi outorgada, a Constituição de 1891 foi promulgada, a de 34 foi promulgada também, a Constituição de 1937 foi outorgada pelo Getúlio Vargas, a de 46 foi promulgada, a Constituição de 67 ela foi uma outorga congressual. Nós vamos ver, quando nós formos estudar a Constituição de 1967, o presidente da República, ele apresentou no final do ano, em dezembro, um projeto de discussão, para discussão do Congresso Nacional, que não foi eleito para ser poder constituinte, deu um prazo muito curto de um mês para essa deliberação, prazo que foi cumprido. O Congresso também expurgado de sua liderança de oposição ao governo. O fato é que o Congresso apreciou essa Constituição, sim, mas não funcionou como Assembleia Constituinte livre. Então ela é considerada uma Constituição outorgada. Aqui a emenda constitucional número 1 foi realmente outorgada
junta militar e tivemos a Constituição de 1988, uma Constituição promulgada. Então, das 8 Constituições brasileiras, nós podemos ver aqui 4 Constituições outorgadas, o que é um péssimo sinal, né? Primeiro, pela quantidade de Constituições que nós temos. Nós fomos fazer uma comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, teve uma Constituição. Nesse período, quantas Constituições a Alemanha teve? Poucas também. Então, a Constituição do Brasil, são muitas Constituições no Brasil, e é importante nós conhecermos os antecedentes históricos de cada uma dessas Constituições, como elas se configuraram institucionalmente, principalmente através daqueles 3 grandes parâmetros que nós vimos estudando: o tipo de Estado, o tipo de governo e o sistema de governo, depois a organização do Poder Legislativo, do Poder Executivo, e qual foi o ambiente institucional de aplicação dessas Constituições. Então, o convite que eu faço a vocês nesse módulo 11 é de nós nos debruçarmos sobre as constituições históricas brasileiras, então, exceto a Constituição atualmente em vigor, que faz aniversário de 30 anos, a Constituição de 1988, então, exceto essa, que vai ser guardada para o estudo no módulo 12, como foi a história do direito de Estado brasileiro através da visão da aplicação de suas constituições. É muito importante que nós tenhamos uma avaliação como essa para nós considerarmos como foi a aplicação dos institutos jurídicos aos quais nós nos dedicamos até agora nos módulos anteriores, como foi a aplicação desses institutos jurídicos no Brasil. Então, nessa nossa primeira parte do módulo 11, nós vamos estudar 2 Constituições. A Constituição de 1824, que é a Constituição do Império, e a Constituição de 1891. Essa aqui é a nossa primeira parte da aula. A segunda parte da aula, nós vamos estudar as Constituições de 1934, 1937, 1946, 1967 e a Emenda Constitucional número 1 de 1969. Tá? Então, nós teremos 2 aulas, uma primeira aula só com 2 Constituições e a outra aula tratando desses 5 atos normativos constitucionais, 1934, 37, 46, 67 e de 1969. Então, nós vamos dispor o módulo 11 do nosso curso dessa forma. E como eu disse, o módulo 12 vai tratar da Constituição de 1988. Tá bom? Então, se vocês quiserem fazer algum tipo de anotação, abram aí no caderno de vocês a Constituição de 1824, que é a Constituição do Império do Brasil. Então, para cada uma das Constituições, nós vamos fazer o comentário baseado em 3 momentos, né? Quais são os antecedentes históricos, qual é a configuração institucional sob essa Constituição e qual foi o contexto social de aplicação. Então é importante nós vermos o que vem antes e que ensejou a edição da Constituição, aqui a sua engenharia institucional, como segundo ponto, e a aplicação da Constituição. Então são 3 pontos: os antecedentes, a engenharia institucional e a aplicação. Então nós vamos utilizar desse método para cada uma das Constituições. Tá? Então o primeiro ponto aqui em relação à Constituição de 1824, vamos ver quais são os antecedentes históricos. Então o Brasil foi a colônia de Portugal até 1808, com a vinda da família real fugindo da invasão napoleônica, várias alterações
institucionais importantes foram feitas no Brasil, com a liberação dos portos para países amigos, até que em 1815 o Brasil foi alçado à categoria de reino unido a Portugal e Algarve. Então o ano de 1815 foi um ano muito importante, porque o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e passou a ser considerado um reino equiparado a Portugal. Então, Brasil, Portugal e Algarve. Algarve hoje é apenas uma região de Portugal. Então, esses três reinos, Brasil, Portugal e Algarve, tinham uma união real na figura dos Bragança, né? da dinastia dos Bragança. Então, o rei Dom João VI era ao mesmo tempo rei de Portugal, do Brasil e de Algarve. O rei de Portugal, ele foi chamado de volta assim que terminou a ameaça napoleônica, né? O Brasil ele já tinha passado até então, seja no período de república e seja no período em que a família real já estava aqui, o Brasil passou por alguns momentos de instabilidade de índole republicana, né? Então o movimento republicano brasileiro ele data desde o século XVIII, primeiro com a Inconfidência Mineira, no final do século XVIII, também com a Revolução Pernambucana, de 1817, e com a Confederação do Equador, aí já sob o primeiro reinado, em 1824. Esses três movimentos tinham índole republicana. O fato é que, com o retorno do rei Dom João VI, permaneceu no Brasil o seu filho, que teve nascimento em Portugal também, Dom Pedro I, que foi chamado no final de 1821 a Portugal, decidiu ficar no Brasil, então o dia histórico, que é o dia do fico, continuou sendo pressionado a voltar para Portugal, recebeu uma intimação formal para voltar a Portugal e declarou, então, a independência do Brasil. Esse movimento de independência do Brasil não foi um movimento isolado do Dom Pedro I, ele tinha grande aceitação na sociedade da época, então o Dom Pedro I ele declarou a independência do Brasil. Em 1823, convocou uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte ela foi convocada para ter um funcionamento livre do qual derivasse a nova Constituição do Brasil. Havia um desejo de que o Brasil ele se incorporasse dentro do movimento do constitucionalismo da época. A Assembleia Nacional Constituinte de 1823, ela partiu do chamado Projeto Antônio Carlos, que era do Antônio Carlos Andrada, e tinha uma tendência para instituir uma monarquia constitucional. Mas já no discurso que o Dom Pedro I ele proferiu na abertura dos trabalhos da Assembleia, ele deixou claro que o trabalho da Assembleia estaria sendo monitorado, estaria sendo supervisionado por ele e que ele não iria admitir simplesmente uma limitação sobre o poder real. Então, apesar de no projeto Antônio Carlos haver uma tendência para instituir no Brasil uma monarquia constitucional, isso se deparou logo com uma oposição feita pela própria vontade de Dom Pedro I, que já foi considerado desde o início o defensor perpétuo e eterno do Brasil. Ele não admitiu o viés liberal
da Assembleia Constituinte e determinou o seu fechamento. Então, Dom Pedro I, ele determinou o encerramento dos trabalhos da Assembleia de 1823 e determinou a criação do chamado Conselho de Estado, encarregado de elaborar a Constituição, que assim foi feita sob um viés quase absolutista, pautada em um liberalismo conservador. Por que um liberalismo conservador? Havia previsão de colocação de direitos fundamentais, na realidade direitos individuais somente nessa Constituição, mas prevendo um conservadorismo político através da defesa do interesse de determinadas categorias políticas e econômicas. Em geral, no âmbito econômico, principalmente da monocultura escravagista. Esse era o principal elemento da sociedade brasileira, uma sociedade eminentemente rural, apoiada na monocultura, principalmente nessa época, a monocultura do café, e baseada no exercício da mão de obra escrava. Então, o Conselho de Estado, ele elaborou uma Constituição aos moldes do que o Dom Pedro I queria, que era um rei com viés absolutista e dentro de um espírito de liberalismo conservador. Essa Constituição foi uma Constituição outorgada pelo Dom Pedro I. Então não houve aí um funcionamento da Assembleia Constituinte suficientemente para deixar marcas daquele liberalismo do projeto Antônio Carlos que acabou não se efetivando. Tá? Então, os antecedentes históricos da Constituição de 1824, desde a chegada da família real, são esses. Então, como ficam os elementos institucionais da Constituição de 1824? No que se refere ao tipo de Estado, o Brasil foi organizado como um Estado unitário regional. Um país dividido em províncias, sem autonomia. Essas províncias eram governadas por presidentes de província, nomeados pelo imperador. Então, no que se refere ao tipo de Estado, durante a monarquia, o tipo de Estado era um Estado unitário, regional. O Brasil era dividido administrativamente, era desconcentrado em províncias. Essas províncias não tinham autonomia. Durante um pequeno período houve assembleias funcionando nessas províncias, depois houve um retrocesso e os presidentes não eram eleitos, os presidentes de província eram nomeados pelo imperador. O tipo de governo uma monarquia hereditária, funcionando num quase absolutismo. Uma vez que o rei foi quem outorgou a Constituição, quer dizer, o poder constituinte baseado no rei, e não o poder constituinte popular que adota uma monarquia constitucional. O poder constituinte estava baseado na vontade do rei. Então, o tipo de governo é uma monarquia hereditária, funcionando num quase absolutismo. E o sistema de governo? Inicialmente, na Constituição, o sistema de governo era um sistema de governo centralizado, exercido pelo imperador, e de fato Dom Pedro I
ele exerceu entre 1824 e 1831 o poder executivo de forma bem centralizada, mas que permitiu uma prática parlamentar no segundo reinado. Então, apesar da Constituição de 1824 não prever como sistema de governo o parlamentarismo, o fato é que, durante o segundo reinado, o Dom Pedro II, ele nomeava como chefe dos ministros aquela liderança do partido que tinha obtido a maioria na Câmara de Deputados, e ele indicava os ministros que eram nomeados pelo imperador. Então, durante o segundo reinado, o Dom Pedro II, ele passou a adotar na prática um regime quase parlamentarista. O Dom Pedro II, ele exerceu, e muitas vezes, o poder de dissolver a Assembleia Legislativa, mas o fato é que houve uma prática parlamentar sem previsão constitucional durante o segundo reinado brasileiro. E como era o funcionamento dos órgãos institucionais? Havia 4 poderes. Essa é uma característica importante da Constituição de 1824. O poder executivo, que era exercido pelo imperador com o auxílio de ministros. O poder legislativo, que era exercido pela Assembleia, bicameral, uma Câmara de Deputados e um Senado, e um poder judiciário. E, além disso, havia o poder moderador, que era exercido pelo imperador também. O órgão de cúpula do judiciário era o Supremo Tribunal de Justiça. Bem, no que se refere ao poder legislativo, ele é exercido pela Assembleia, a Assembleia era bicameral, a Câmara de Deputados, a eleição era direta para o mandato de 4 anos. Na realidade, a eleição indireta para o mandato de 4 anos, havia eleitores de primeiro nível, eleitores de segundo nível. No Senado, os senadores eram vitalícios. Eles partiam de uma lista tríplice de indicação da província e eram escolhidos livremente pelo imperador. Além disso, os príncipes da Casa Real, eles tinham assento, a partir dos 25 anos, um assento hereditário no Senado. Então, os senadores eram vitalícios, a Câmara de Deputados era composta, então, por deputados eleitos num sistema de acordo com a proporcionalidade da população para um mandato de 4 anos. E a chave de funcionamento institucional desses poderes era realmente a existência do poder moderador. O poder moderador, ele que foi imaginado na teoria do Benjamin Constant, ele foi aplicado, o francês Benjamin Constant, ele foi aplicado de uma forma um pouco diferente no Brasil, sendo determinante para o enfraquecimento dos demais poderes. Por exemplo, o poder moderador poderia suspender juízes, então os juízes não tinham determinadas garantias institucionais de funcionamento. O poder moderador poderia dissolver a Câmara de Deputados, poderia dissolver o Conselho das Províncias. Então era um poder realmente muito, muito forte. Essa Constituição, ela teve por base a Constituição Francesa de 1814, que é a Constituição da Restauração, após a queda do Napoleão. No que se refere a aspecto religioso, ela adotava como religião oficial a religião católica e havia a prática do chamado padroado.
o imperador era o chefe da Igreja Católica no Brasil. Inclusive as determinações papais, elas deveriam ser confirmadas por um ato do imperador que detinha o poder, inclusive, para nomear bispos. Então havia uma confusão da natureza dos bispos e padres como autoridades religiosas e como verdadeiros servidores públicos do Estado brasileiro. A Constituição de 1824 era uma Constituição que era semi-rígida, na forma da combinação do artigo 174 com o artigo 178. Então, essa Constituição, ela trazia uma distinção de como seria a alteração de um dispositivo constitucional que tivesse natureza de dispositivo constitucional material e de outro que possuísse apenas a natureza de norma constitucional meramente formal. As normas constitucionais meramente formais, elas poderiam ser alteradas de acordo com a lei. E as normas formalmente constitucionais, que também fossem materialmente constitucionais, porque tratavam da organização do Estado e dos direitos individuais e dos direitos políticos, elas passavam por um processo de alteração até muito mais rigoroso do que o que nós temos hoje na Constituição de 1988. Por exemplo, essas normas, elas sequer poderiam ser alteradas na mesma legislatura. Deveriam aguardar uma outra legislatura de 4 anos para poder alterar a Constituição. A Constituição de 1824, ela foi alterada uma única vez, através do ato institucional de 1934. Esse ato institucional de 1934 teve um viés liberalizante, inclusive permitindo o funcionamento de órgãos legislativos na província, mas logo depois ele deu um passo atrás através da chamada Lei de Interpretação do Ato Institucional de 1934. Essa Constituição, ela foi uma Constituição importante, que ela trouxe a proteção de direitos individuais. Pode-se dizer, inclusive, que era uma Constituição com institutos modernos na proteção dos direitos individuais na época. O fato é que esses direitos individuais e até a sua própria previsão moderna, eles tiveram uma aplicação muito prejudicada pela própria existência da escravidão. A Constituição de 1824 ela não fazia referência à escravidão, que era a principal instituição social, a principal instituição de funcionamento da nossa sociedade, da nossa economia, que tinha previsão legal. Então, a Constituição não fazia referência à escravidão. Ela maculou o período do Império, né? Foi uma instituição econômica que foi preponderante na formação dos nossos elementos agrários e de triste lembrança. Bem, se pode dizer aqui, o judiciário, então, ele era organizado tendo como órgão de cúpula aqui o Supremo Tribunal de Justiça. Já falei do poder moderador, idealizado na França pelo Benjamin Constant, mas cuja aplicação aqui foi um pouco diferente da teoria do próprio Benjamin Constant, uma Constituição semirrígida. No terceiro ponto, no que se refere à aplicação dessa Constituição, em que ambiente social essa Constituição foi aplicada, nós tivemos basicamente 3 momentos de aplicação social dessa Constituição. Nós tivemos um primeiro momento do primeiro reinado, que durou aí, foi de 1822, mas de acordo com a Constituição, a partir de 1824 até 1831. Em 1831, o rei Dom Pedro I
ele abdica em favor de seu filho, vem a parte da regência, o período de regência, primeiro uma regência trina, em 1831, depois uma regência una, a partir de 1834. A Constituição previa que o imperador deveria ter 18 anos, mas houve uma antecipação legal para a assunção da coroa aos 15 anos por Dom Pedro II. Então esse período durou de 1831 a 1840, e a partir de 1840 o Brasil teve o segundo reinado, 1840 até 1889, com a proclamação da República. Esse período aqui foi um período de quase absolutismo, Dom Pedro I. O período de regência foi um período muito conturbado por muitos movimentos, até de independência, como o movimento Farroupilha, em Pernambuco também, e também a Sabinada, a Cabanada. Então, houve vários movimentos até de independência de algumas regiões do Brasil. E o segundo reinado teve um período de maior estabilidade, né? Principalmente por ter sido muito longo. De acordo com a personalidade do Dom Pedro II, houve a prática do parlamentarismo, como foi feito aqui. O Brasil também enfrentou alguns problemas, principalmente a Guerra do Paraguai. A partir da Guerra do Paraguai começou a haver uma insatisfação por parte dos militares com o reinado, também a base econômica de uma monocultura escravagista. Esses grandes proprietários de terra se tornaram insatisfeitos com a monarquia a partir do momento em que houve uma sucessão de leis, a partir de 1850, liberalizantes dos escravos, né? 1850, com a proibição do tráfico negreiro, depois, na década de 70, com a lei do ventre livre, depois a lei dos sexagenários, em 1885, e até que houve a Lei Áurea com a libertação geral dos escravos. Então foi um período também bastante conturbado. Essas 4 leis, a primeira lei de proibição do tráfico negreiro foi a Lei Eusébio de Queiroz, depois a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários e, por fim, a Lei Áurea. Então, a base de funcionamento da monarquia, que eram os grandes proprietários de terra, escravagistas, se tornaram insatisfeitos, e também no meio militar, o que acabou eclodindo o movimento de 1889, que foi o movimento que vai dar origem já à Constituição de 1891. Então esse é o histórico geral da Constituição de 1824. Vamos ver então a Constituição de 1891, a primeira Constituição da República. Então, antecedentes históricos. No final, na década de 80 do século XIX, começa a haver uma insatisfação geral com a existência da própria monarquia e aparece com muita força o chamado movimento republicano. O movimento republicano, ele não era homogêneo. Havia, na realidade, 3 grandes correntes nesse movimento republicano. Uma primeira corrente, que era uma corrente liberal urbana, que fazia defesa dos direitos individuais, fim da escravidão, e também defendia a federação. Um movimento conservador rural, bastante insatisfeito com a monarquia pela libertação dos escravos, defendia aqui a federação, a maior autonomia, mas não se preocupava com a defesa de direitos individuais e com o fim da escravidão. E, por fim, um viés militar que defendia uma república autoritária.
Então, nós tínhamos aí, e com essa república autoritária, inspirada nos ideais de Augusto Comte, dos ideais positivistas. Então, o movimento republicano, como eu disse, ele não era um movimento uniforme, era um movimento com várias linhas, essas três principais linhas. Ele se torna muito forte na década de 80 do século XIX. A proclamação da República, ela foi feita principalmente sob o viés militar, foi encampada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Então, no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República no Brasil com o apoio de boa parte da sociedade, com aqueles três movimentos. Todos queriam a derrubada da monarquia, mas depois de derrubada a monarquia, o objetivo daqueles três setores do movimento republicano eram diferentes. Então aqui foi editado o decreto de 15 de novembro de 1889, que determinou o fechamento da Assembleia, da Câmara e do Senado, a instituição do governo provisório, instituiu o tipo de Estado federal, a República e o presidencialismo. E o governo provisório passou a exercer de forma acumulada as funções executivas e as funções legislativas, uma vez que houve o fechamento da Assembleia. Houve a convocação de uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte, ela se baseou em um projeto elaborado por 5 grandes juristas. Então, houve uma Assembleia. Com um projeto. Esse projeto foi revisado pelo Rui Barbosa e bastante alterado, que praticamente copiou a Constituição dos Estados Unidos da América do Norte. Então, o Rui Barbosa era um americanófilo e, no ato de revisão do projeto, que foi da redação de 5 juristas, ele praticamente copiou institucionalmente a previsão da Constituição dos Estados Unidos, trazendo um federalismo dual, não cooperativo, quer dizer, a Constituição definia quais eram as atribuições da União e dos Estados, mas não trazia um modelo de competência que hoje nós consideramos fundamental para um federalismo cooperativo, que é a competência comum e a competência concorrente. Então, fazendo aqui uma revisão desses antecedentes, proclamação da República, então, principalmente baseada nos militares, o decreto de dia 15 de novembro de 1889, dissolução do Legislativo, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, com o que funcionou com o anteprojeto. Ela partiu então desse anteprojeto do Rui Barbosa. Então, lembrando aqui que o Brasil, nessa época, era um país que tinha 5 milhões de pessoas, sendo que mais da metade delas formada por analfabetos. O Brasil tinha 2 milhões de escravos, 800 mil índios, nessa época que envolveram os antecedentes, na época que envolveu os antecedentes históricos da Constituição de 1891. Engenharia institucional. Essa Constituição foi a menor Constituição ela tinha 90 artigos, era uma Constituição curta, foi a Constituição mais curta da história do Brasil. Ela previa um mecanismo de emenda
mais rigoroso, para emendar a Constituição era mais rigoroso do que a lei ordinária, então é a Constituição rígida, com cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas eram a federação, a república e a representação equitativa das províncias. Eram essas as cláusulas pétreas. Adotou um federalismo dual, a república e o presidencialismo. Quer dizer, o presidente da República muito forte, acumulando funções de chefia de Estado e de chefia de governo. No que se refere ao poder legislativo, o poder legislativo bicameral, com Câmara de Deputados e o Senado. Câmara de Deputados, deputados eleitos para mandato de 3 anos e o Senado 9, com revezamento a cada 3 anos. O Poder Judiciário, com juízes estaduais, juízes federais. Aqui foi a criação da Justiça Federal e o órgão de cúpula, o Supremo Tribunal Federal, com uma composição de 15 ministros. Importante dizer que na composição do Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1891 exigia notório conhecimento, não se exigia sequer que o notório conhecimento fosse jurídico, o que fez com que alguns presidentes, principalmente na época do Floriano Peixoto, acabassem indicando pessoas que não tinham formação jurídica para o Supremo Tribunal Federal. Esses nomes, isso foi feito de propósito para enfraquecer o Supremo Tribunal Federal, mas esses nomes que foram indicados acabaram não sendo confirmados pelo Senado. Dentre eles, Barata Ribeiro, que era médico e foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Então ele deixou de se chamar o Supremo Tribunal de Justiça e passou a se chamar Supremo Tribunal Federal. A Constituição ela foi promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891. Aqui é importante dizer também que aquela redação do Rui Barbosa acabou impondo o liberalismo, afastando da Constituição as ideias positivistas. Então, daquelas 3 correntes que formavam de forma heterodoxa o movimento republicano, a parte militar da República autoritária ela foi determinante para a proclamação da República, mas durante os trabalhos da Assembleia acabou prevalecendo aquela visão liberal urbana, com a defesa de direitos individuais, afastando o cerne das ideias positivistas, que foram muito importantes no período do governo provisório. O presidente e o vice-presidente da República eram eleitos para um mandato de 4 anos, vedada a reeleição, e a Constituição passou a adotar o controle, isso é uma nota importante, de constitucionalidade difuso do modelo norte-americano. Então, a Constituição de 1891 teve essa engenharia institucional com federalismo dual, não cooperativo, como nós temos hoje, uma república presidencialista, então um presidente muito forte, o poder executivo era exercido pelo presidente da República, com a acumulação das funções de chefia de Estado e chefia de governo, um Congresso bicameral com deputados eleitos já no sistema eleição direta,
Aqui, obviamente, é importante dizer que só os homens alfabetizados que votavam, não havia voto das mulheres. O voto feminino só foi previsto em 1874. É até curioso dizer, porque a Constituição ela não excluía as mulheres formalmente, mas isso era impensável, a mulher votar. Então a Constituição ela faz referência, ela não diz que o voto também é masculino, mas é uma questão cultural, nem se imaginava que a mulher tivesse pretensão de votar. Então, apesar da Constituição ela não proibir expressamente o voto das mulheres, ela fazia referência a voto por brasileiros, entendia-se que os brasileiros eram somente os homens alfabetizados. Então, a eleição aqui se tornou direta para a Câmara de Deputados, um mandato de 3 anos, para o Senado 9, com revezamento proporcional a cada 3 anos, o Judiciário, formado por juízes estaduais e juízes federais, com a cúpula no Supremo Tribunal Federal. A Constituição de 1891, ela instituiu o controle de constitucionalidade do modelo norte-americano, o controle de constitucionalidade difuso, e acabou impondo aquele liberalismo urbano, afastando as ideias positivistas que foram importantes para o governo provisório. A Constituição de 1891, ela também constitucionalizou o habeas corpus, esse é um dado importante, né? Então, a Constituição de 1891 constitucionalizou o habeas corpus. O habeas corpus, ele estava, durante o Império do Brasil, ele estava previsto apenas por lei. Ele não estava previsto na Constituição. Então, a primeira Constituição que fez referência ao habeas corpus foi a Constituição de 1891. E ela fazia referência a uma ameaça ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Então, a Constituição, quando instituiu o habeas corpus, ela não fez referência ao direito de liberdade. Ela não fez referência à proteção da liberdade física do indivíduo. Ela fez referência genérica a uma ameaça ou coação por ilegalidade ou abuso de poder, o que fez com que se tornasse propício o campo para o florescimento da chamada teoria brasileira do habeas corpus. Teoria brasileira do habeas corpus, defendida com muito vigor pelo Rui Barbosa no Supremo Tribunal Federal e que acabou vitoriosa. Rui Barbosa, ele defendia a utilização do habeas corpus para a proteção de outras liberdades que não fossem exclusivamente a liberdade física. Então ele passou a impetrar o habeas corpus no Brasil para defender direito de propriedade, para defender direito à privacidade, para defender direito de liberdade de expressão, uma vez que a Constituição de 1891, quebrando uma tradição do direito comparado, não fez referência ao habeas corpus como instrumento de proteção da liberdade física. Então, a fórmula generalizante do habeas corpus brasileiro na Constituição de 1891 fez com que, principalmente Rui Barbosa, começasse a impetrar habeas corpus para a proteção de outros valores de direitos individuais que não fosse apenas a proteção da liberdade física. O habeas corpus, ele passou a ser um instrumento exclusivo de proteção da liberdade física na reforma de 1926. Então, na reforma de 1926, a Constituição de 1891, a previsão do habeas corpus foi para a proteção da liberdade física. E aí ele voltou à proteção de um objeto tradicional no direito comparado, que é apenas a proteção da liberdade física. Então, o nascimento republicano da previsão constitucional do habeas corpus, de forma genérica, propiciou a chamada teoria brasileira do habeas corpus. A Constituição de 1891, como não poderia deixar de ser, ao instituir um regime republicano,
aboliu os privilégios de nascimento, os privilégios de classe, as classes sociais, títulos de nobreza, etc., e constitucionalizou a separação entre Igreja e Estado. Então, esse foi um traço também importante da Constituição de 1891, que, como foi visto aí, foi a menor Constituição da história brasileira. E qual foi o contexto social de sua aplicação? Um contexto muito conturbado, o do início da República Brasileira, né? Então, contexto social de aplicação. Bem, o primeiro governo foi o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, que logo no início do governo se indispôs com o poder legislativo, dissolveu o poder legislativo e acabou renunciando. Apesar da Constituição fazer previsão de que, no caso de renúncia, teria que haver uma nova eleição, acabou assumindo o vice-presidente da República, outro marechal, Floriano Peixoto, que exerceu a presidência de uma forma extremamente autocrática, decretando estado de sítio, perseguindo opositores políticos, fazendo banimento de pessoas, fazendo expurgos políticos, o que ensejou, inclusive, na época, a impetração de um habeas corpus histórico, que é o habeas corpus 300, de número 300. Então, Floriano Peixoto, ele consegue terminar isso que seria o primeiro mandato, assume, ele também, o Floriano Peixoto, ele acabou enfrentando dois movimentos revoltosos, né? A chamada Revolução Federalista do Rio Grande do Sul e a Revolta da Armada. Assume, então, Prudente de Moraes, que enfrenta como movimento social importante a Revolta de Canudos, que teve por liderança um líder messiânico, Antônio Conselheiro, né, que organizou uma comunidade extremamente pobre, mas muito fanática, e que impôs de forma vergonhosa ao exército brasileiro algumas derrotas, até que essa comunidade foi completamente exterminada, até com alguma crueldade, por um exército que precisava demonstrar sua força diante daquelas pessoas muito mais fracas, né? Depois de Prudente de Moraes, assume Campos Salles. Campos Salles, ele foi um presidente que consolidou o coronelismo e a política do café com leite, em que havia um acordo tácito de que um presidente da República seria indicado pelo Estado de São Paulo, outro presidente da República indicado pelo Estado de Minas Gerais. Então foi no governo Campos Salles que houve a consolidação do coronelismo, dessa política do café com leite. As eleições eram amplamente fraudadas. Esses coronéis, eles tinham inclusive a possibilidade de fazer indicação do judiciário, de força policial. Então eles eram os verdadeiros chefes sociais e políticos do Brasil, né? Então eles influíam no poder judiciário, influíam no poder da polícia, havia fraude de eleição, a chamada eleição no bico de pena, às vezes as eleições eram fraudadas, não havia liberdade
de escolha. E essa Constituição ela passou por uma revisão em 1926, que foi uma revisão centralizadora e que abriu mão de alguns fatores liberais da Constituição na redação original de 1891. Então, essa revisão de 1926, que foi aquela que eu fiz referência, que voltou a reduzir o escopo do habeas corpus à proteção da liberdade física, foi uma revisão de concentração de poder. Né? Não foi uma boa revisão essa revisão de 1926. Teve um viés centralizador e antiliberal na presidência já de Arthur Bernardes. Passou a enfrentar com mais força o chamado movimento tenentista, né? E a crise de 1929. Então, esse governo de Arthur Bernardes também foi um governo feito com base em estado de sítio. Aliás, o estado de sítio ele foi decretado, se não me engano, por 14 vezes durante a República Velha, né? Até 1930. Bem, com a crise política da década de 20 e a crise econômica também, dos reflexos da crise econômica de 1929 dos Estados Unidos, houve uma crise de sucessão presidencial. Naquela política do café com leite, era a vez de Minas Gerais fazer a sucessão presidencial de 1929 para 1930. Entretanto, o presidente Washington Luiz quebrou a política do café com leite, fazendo a indicação de Júlio Prestes, que vinha por São Paulo. Bem, a quebra desse compromisso tácito fez com que houvesse uma aliança de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba contra a eleição de Júlio Prestes. E dessa aliança foram candidatos Getúlio Vargas e João Pessoa como vice-presidente. João Pessoa acabou sendo assassinado, o que agravou a crise e fez com que Getúlio fizesse um movimento, ele era governador do Rio Grande do Sul, fizesse um movimento, então, revolucionário, vindo para o Rio de Janeiro e tomando o poder. Então, a partir daí, inicia-se a fase da Revolução de 1930, que merece ser tratada como um antecedente já da Constituição de 1934. Então, esse período da República Velha não é um período do qual o Brasil tenha que se orgulhar, foi um período curto, de 1891 até 1930, em que o Brasil praticamente foi governado por muito tempo por decreto de estado de sítio, havia muita perseguição política, banimento de pessoas, imposição de sanções políticas e perseguição, aplicação da política do café com leite, baseada no coronelismo, na fraude eleitoral. O Brasil era um país agrário em que não houve grande desenvolvimento. Ele foi... houve muitos movimentos de insatisfação, na década de 20, principalmente o movimento do tenentismo, quer dizer, a jovem oficialidade do Exército, já mantendo uma tradição de se imiscuir em questões políticas, ela começou a demonstrar uma vontade de quebrar esse paradigma da República Velha. Isso eclodiu realmente na Revolução de 30, a partir do momento, como eu disse, o Washington Luiz, ele quebra o compromisso da República do Café com Leite e tenta impor uma continuidade através de Júlio Prestes, que vinha eleito por escolha do Estado de São Paulo. Isso fez com que houvesse uma aliança de Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul, que se agravou com o assassinato de João Pessoa, um líder paraibano que vinha se candidatando na chapa
juntamente com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas então sobe do Sul e faz a Revolução de 1930, impede que Júlio Prestes, que havia sido eleito em um sistema eleitoral completamente fraudado, não havia ainda justiça eleitoral, a eleição era completamente capitaneada e verificada pelo Poder Executivo, que ensejava as fraudes. Então, o Getúlio Vargas impediu a posse do Júlio Prestes e assumiu o governo em 1930. A partir daí, esse movimento da Revolução de 30, ele passa a ter que ser tratado como antecedente à Constituição de 1934, que é o que nós vamos ver na nossa próxima aula. Então, é importante, nesse módulo 11, nós conhecermos institucionalmente a evolução das instituições brasileiras. Nessa nossa primeira aula, nós estudamos duas constituições, a Constituição de 1824 e a Constituição de 1891. Estudamos, portanto, a Constituição do Império e a primeira Constituição da República. Na próxima aula, nós vamos estudar a Constituição de 1934, 1937, 1946, a Constituição de 67 e a Emenda Constitucional número 1 de 69. E vamos deixar a Constituição de 1988 para a aula do módulo 12. Até então, a nossa segunda aula desse módulo 11, em que nós vamos estudar as outras constituições históricas do Brasil. Até lá!